Seja bem-vinda! Você está no Política Verde e Amarela. Por favor, inscreva-se, acione o sininho, curta o vídeo, comente e compartilhe para nos ajudar a crescer. Vamos ao vídeo. Violência política na Avenida Paulista. Ex-deputado Douglas Garcia é alvo de agressões em ato da esquerda. No último domingo 21, um episódio de violência política voltou a expor a face mais radical e intolerante de setores da militância de esquerda no Brasil. O alvo, desta vez, foi o ex-deputado estadual Douglas Garcia, agredido durante uma manifestação realizada na Avenida Paulista, em São Paulo, que tinha como pauta principal o repúdio à anistia de envolvidos nos atos de 8 de janeiro e a defesa da chamada proposta de emenda à Constituição das Prerrogativas. O que deveria ser um espaço de debate e manifestação democrática transformou-se em palco de agressões físicas e hostilidade. Integrantes de grupos organizados, incluindo militantes de esquerda e torcidas organizadas, cercaram o ex-parlamentar com chutes, socos e até o arremesso de objetos. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra o momento em que um dos agressores derrama cerveja sobre a cabeça de Garcia, enquanto outros o insultavam e o empurravam. A situação só não terminou em tragédia graças à intervenção da Guarda Civil Metropolitana, que precisou usar spray de pimenta para dispersar os agressores e garantir a saída segura de Garcia do local. Escoltado até uma viatura, o ex-deputado deixou a avenida com escoriações visíveis e com um relato contundente sobre a escalada de violência política que o país tem testemunhado nos últimos anos. O caso reacende o debate sobre a incapacidade de setores da militância de esquerda de conviver com um contraditório. Segundo Garcia, sua presença na manifestação se justificava justamente para questionar uma contradição histórica. Por que aqueles que defendem a anistia concedida em 1979, durante a transição da ditadura para a democracia, se opõem de forma tão veemente a qualquer possibilidade de anistia para os manifestantes de 8 de janeiro? Essa pergunta, longe de ser apenas uma provocação retórica, toca em um ponto sensível do debate nacional. Ainda assim, em vez de ser respondida com argumentos, foi recebida com hostilidade, gritos e agressões. A cena, registrada em vídeo, ilustra de forma cristalina a falência de parte da esquerda em sustentar o diálogo democrático. Logo após o episódio, Garcia fez declarações firmes em suas redes sociais. Classificou a esquerda como raivosa, hipócrita e composta de sujeitos idiotizados que não possuem capacidade intelectual para dialogar. O ex-deputado reforçou que o que ocorreu na Paulista foi selvageria e bocialidade e que os ataques tinham como único objetivo silenciá-lo pela força. Hoje tentaram me calar à força, mas reafirmo, não vão me intimidar. Seguirei firme defendendo minhas convicções e a liberdade de todos os brasileiros. Disse ainda, fui covardemente agredido apenas por questionar o porquê de serem a favor da anistia de 79 e contra a anistia do 8 de janeiro. Além disso, agradeceu publicamente o apoio da Guarda Civil Metropolitana, cujo trabalho foi decisivo para evitar que a violência escalasse ainda mais. O episódio envolvendo Douglas Garcia não é um caso isolado. Há anos, registros de hostilidade, intimidação e agressões em manifestações têm se acumulado, quase sempre protagonizados por alas radicais da esquerda. A tática de tentar impor o silêncio pela força, deslegitimando adversários políticos, revela-se cada vez mais frequente. Esse tipo de comportamento coloca em xeque a essência da democracia, que pressupõe justamente o confronto de ideias no campo do diálogo. Quando a violência substitui o debate, abre-se espaço para uma perigosa escalada de autoritarismo social, em que apenas um espectro político tem o direito de se expressar. O ataque a Garcia, portanto, não deve ser interpretado como um incidente isolado em meio ao calor da manifestação, mas como parte de um padrão que se repete. A intolerância organizada, estimulada e normalizada por certos discursos que justificam a violência como meio legítimo de enfrentamento político. Um ponto central do episódio foi a crítica levantada por Garcia à incoerência da esquerda em relação à questão da anistia. Em 1979, quando o Brasil caminhava para a redemocratização, lideranças de esquerda foram as principais beneficiadas pela lei que perdoou crimes políticos cometidos durante o regime militar. Décadas depois, os mesmos setores que se beneficiaram daquela medida hoje rejeitam categoricamente qualquer discussão sobre a anistia aos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro de 2023. Para Douglas Garcia, esse é um claro sinal de hipocrisia e seletividade. Eles querem anistia apenas quando convém aos próprios interesses, mas negam quando se trata dos adversários.
Esse duplo padrão reforça a percepção de que a defesa de princípios democráticos, por parte de alguns grupos, não é universal, mas sim instrumentalizada conforme a conveniência política do momento. Outro ponto que merece reflexão é a forma como a grande imprensa noticiou ou minimizou o episódio. Ao contrário de outras situações de violência política, a cobertura em torno da agressão a Garcia foi tímida e pouco aprofundada. Para parte da mídia, o caso foi tratado quase como uma nota de rodapé, sem a devida atenção à gravidade do ataque. Essa seletividade jornalística contribui para reforçar uma narrativa distorcida em que atos de violência vindos da esquerda são relativizados, enquanto episódios atribuídos à direita recebem ampla cobertura, indignação e repercussão nacional. O resultado é uma assimetria na percepção pública da violência política, criando a falsa impressão de que apenas um dos lados do espectro ideológico seria responsável por atos de intolerância. O caso Douglas Garcia insere-se num contexto mais amplo de cerceamento da liberdade de expressão no Brasil. Manifestações, eventos acadêmicos e até palestras têm sido alvo de boicotes, intimidações e, em alguns casos, de violência explícita sempre que vozes discordantes da narrativa predominante da esquerda tentam se manifestar. Esse ambiente hostil ameaça não apenas figuras públicas ou ex-parlamentares, mas também cidadãos comuns, que muitas vezes preferem se calar por medo de represálias. A liberdade de expressão, um dos pilares da democracia, torna-se cada vez mais restrita quando a violência é usada como ferramenta de censura. Permitir que a violência política se normalize é abrir caminho para que episódios como o da Avenida Paulista se tornem cada vez mais comuns e graves. Hoje foi Douglas Garcia o alvo. Amanhã pode ser qualquer outro cidadão que ouse divergir da narrativa predominante. A democracia brasileira não sobreviverá se continuarmos a aceitar que um lado tenha o direito de falar e o outro seja silenciado à força. A agressão contra o ex-deputado Douglas Garcia, mais do que um episódio de violência em manifestação, é um retrato fiel da crise de intolerância que assola o Brasil. É também um alerta para os riscos de se relativizar a violência quando ela parte de grupos alinhados a uma ideologia específica. Ao ser agredido por questionar a seletividade da esquerda em relação à anistia, Garcia expôs uma contradição que permanece sem resposta. Por que a anistia é aceitável para crimes cometidos por militantes em 1979, mas inaceitável para os acusados de 8 de janeiro? Enquanto essa pergunta ecoa sem ser enfrentada no campo das ideias, as agressões físicas e simbólicas vão ocupando o espaço que deveria ser do diálogo democrático. O episódio da Avenida Paulista precisa servir de marco para que sociedade, imprensa e instituições entendam que a violência política, venha de onde vier, não pode ser tolerada nem minimizada. Sem violência, gente. Pra que isso? Eles querem me matar, eu só quero ir embora. Pra que essa violência? Pra que essa violência? Você é contra a anistia? Com certeza. Em 1979 houve a anistia de algumas pessoas. Essa anistia foi outra anistia. Essa anistia. Eu estudei. Essa anistia. Estudei. São golpistas. Como é que você vai dar golpe com um batom? Tentativa de golpe. Certo, e qual foi a tentativa de golpe? De que maneira eles conseguiram? Eles tentaram, né, meu? Pra você, um punhado de 4.000 pessoas é o suficiente pra conseguir uma tentativa de golpe. Esse cérebro é desse tamanho. Mas é que você falou que não estudou, e meu cérebro é pequeno? Você tem porte de arma? Não, você tem porte de arma? Você comprou jet ski? Não, você comprou jet ski? Cara, você é acéfalo. O governo Lula te fechou rico? O governo Lula pode te deixar mais dinheiro? Eu sou pós-graduado. Porque você tá aqui comprando uma original, né? Isso aqui é alguma coisa pra você, seu Que cuzão? você tá falando que o governo Lula te deixou rico, certo? Porque minha cerveja é ruim. Aí, ó. Minha cerveja é ruim, seu cuzão. Isso pra você é democracia? Eu só tava questionando, pessoal. Não, pessoal, calma, eu só vim questionar. Por que vocês querem essa violência? Pra que essa violência? Eu sou Douglas Garcia, para mais conteúdos como esse é só me seguir. Forte abraço.